Seja bem-vindo à aula de fluxo de repetição while e do while. Essas estruturas são muito semelhantes à estrutura for que você já estudou. A grande diferença é que elas têm apenas o critério de avaliação. Caso essa expressão seja avaliada de forma positiva, o bloco é executado. E na expressão do while, o bloco será executado pelo menos uma vez, porque a condição é sempre avaliada depois da execução do bloco. Vamos ver alguns exemplos de uso dessas duas expressões. Na expressão while, por exemplo, assim como na estrutura for, você poderia comparar, ou seja, avaliar se um determinado número é menor ou maior do que outro. E caso essa avaliação seja verdadeira, executar uma operação. Então, aqui no nosso caso, eu vou imprimir o valor da variável i aqui dentro. Agora, tomem cuidado também com a repetição infinita. Cuidado com os loops infinitos. Se eu não incrementar essa variável i, ela sempre será avaliada como positiva aqui nessa condição. E esse loop será executado infinitamente. Então, após essa instrução de imprimir na tela, eu vou atualizar, vou incrementar essa variável i. Vamos ver aqui o resultado. Está aí, 0 e 1. Essa expressão é o equivalente à estrutura for, int i igual a 0, i menor do que 2, i mais mais. E aqui dentro, o nosso system.out.println. Essa nossa estrutura while está fazendo exatamente o que essa estrutura for faria. Agora vejamos a seguinte situação. Se o nosso i já começar com o valor 3, ou seja, ele não será avaliado de forma positiva aqui dentro. Então, o nosso programa ignora esse bloco. Agora, nós temos uma outra estrutura, que é a estrutura do while. Essa estrutura, ela sempre executará esse bloco de instrução, mesmo antes da avaliação do while. Então, por exemplo, se nós substituíssemos essa nossa instrução while por esta do while, o nosso programa executaria pelo menos uma vez esse bloco. Vamos ver o resultado. E está aí. Imprimiu o valor 3, avaliou como falso e não entrou novamente no bloco. Ou seja, essa estrutura do while ela é executada uma ou mais vezes. A estrutura while sozinha é executada 0 ou n vezes. Ou seja, se em alguma situação você precisar que o bloco seja executado pelo menos uma vez, independente da avaliação que for feita, utilize o do while. Se não, utilize o while. Para exemplificar melhor essas duas estruturas, vamos fazer um exemplo.
de programa que coleta uma lista de produtos informados pelo usuário. E no final, a gente vai imprimir todos esses produtos, né, que o usuário escreveu assim que ele digitar a palavra fim. Tá? Ou seja, enquanto o usuário não digitar a palavra fim, a gente continua adicionando as palavras que ele está escrevendo em uma lista. Mais precisamente, em um ArrayList. Então, o que a gente vai precisar aqui? Antes de mais nada, da lista onde vamos colocar todos os produtos da lista do usuário. Vocês já sabem que nessa situação é preciso importar a classe ArrayList. Em seguida, vamos utilizar a classe Scanner para ler da tela do nosso sistema o que o usuário está escrevendo. Então, nessa situação, nós também vamos precisar importar essa classe Scanner. Joia! Agora nós temos um local de onde extrair as informações do usuário e um outro para adicionar essas informações. O que vamos fazer logo no início do programa? Vamos explicar para o usuário o que ele deve fazer, ou do que se trata esse programa. Então, vou colocar aqui, liste seus produtos. E, para sair, digite fim. Ótimo. Então, o nosso internauta, o nosso usuário do programa, já está instruído de como é que esse programa funciona. Agora, o próximo passo é a gente coletar os produtos que esse usuário está digitando e adicionar nesse ArrayList. Então, eu vou inicializar aqui uma variável, que eu vou chamar aqui de produto, e vou precisar coletar esse produto enquanto a palavra que o usuário escrever for diferente de fim. Então, como é que eu coleto um produto? Produto igual ao nosso scanner ponto nextLine. É assim que eu vou coletar o nosso produto. E como é que eu vou efetuar essa operação várias vezes? Eu poderia utilizar um for, poderia usar um do while e posso também utilizar um while. Então, utilizando o while, caso esse nosso produto seja diferente da palavra fim, então eu vou adicionar à minha lista de produtos esse produto que foi digitado pelo usuário. E no final, nós vamos imprimir todos os produtos da lista, utilizando o método toString do nosso ArrayList. Agora, como é que nós vamos avaliar se o produto que foi digitado é diferente da palavra fim? Como é que eu avalio se esse produto é igual à palavra fim? Então, eu poderia avaliar aqui produto, se fim igual a produto, né? Então, eu não devo entrar aqui. Então, para poder negar essa declaração, a gente poderia colocar aqui um ponto de exclamação. Agora, esse operador de comparação, ele deve ser utilizado
para comparar valores primitivos ou objetos. Agora, quando se trata de valores de objetos, em algumas situações, você pode precisar de um método auxiliar. Então, o que acontece? O objeto string, nós ainda não estudamos ele com profundidade, mas ele tem um método para comparar o valor de uma string com o valor de outra string. Esse método é o método equals. Então, dentro desse método equals, eu vou comparar se o valor do produto é igual à palavra fim. Só que aqui nós temos o seguinte problema. O produto ele deve ser lido várias vezes. Ou seja, para ele ser lido várias vezes, ele precisa estar dentro da minha estrutura de repetição, do meu fluxo de repetição. E ele está fora, ou seja, ele vai ser lido apenas uma vez. Então, eu posso remover ele daqui e adicionar ele neste local, dessa maneira. Então, eu atribuo o valor lido na tela do meu sistema à variável produto e, depois de fazer essa operação, eu comparo o valor de produto com a palavra fim. Se essa comparação for negativa, eu adiciono aquele produto à minha lista. Se não, eu não adiciono. Então, esse é o nosso programinha que lê uma lista de produtos e imprime todos no final. Vamos ver se vai funcionar. Liste seus produtos. Então, um livro de Java SE, um copo com água, um notebook, internet 3G. E tá bom, essa é a minha lista de compras. Fim. Pronto. Quando eu digitei a palavra fim, ele saiu do meu fluxo de repetição while e imprimiu todos os valores que ele adicionou no meu ArrayList. Então, esse é um exemplo utilizando essa estrutura while. A próxima aula é um desafio para você. Espero que você passe nele. Até mais!